Olá, irmãos e irmãs. Então, hoje vamos dar continuidade aos nossos devocionais no Evangelho de João, no capítulo 8, agora dos versos 39 ao 47. Então, o texto diz o seguinte: Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, aqui novamente nós vemos o coração dos judeus, né? Onde eles estavam, como eles estavam pensando, e muitas vezes também pode ser até nossos próprios corações, né? Então, em primeiro lugar, aqui nós vemos os judeus, então, se vangloriando da sua descendência natural de Abraão, como se isso de fato pudesse cobrir toda a sua imperfeição, né? Como eles demonstram ali no verso 39, quando eles dizem é, nosso pai é Abraão. Né? Então eles enfatizam que o pai deles é Abraão, que eles vinham da linhagem de Abraão, que eles tinham orgulho disso. Mas eles acabaram se esquecendo naquele momento que esse relacionamento carnal, então, com Abraão, superficial com Abraão, né, era completamente inútil, né? Exceto se eles de fato estivessem desfrutando naquele momento da graça verdadeira que os tinha salvado, né? Que os salva, né? Na graça verdadeira que salva, né? Então, a menos que eles andassem, então, nos mesmos passos de Abraão também, né, em busca do verdadeiro Deus, eles estariam de fato então no caminho correto. Mas não, eles estavam se vangloriando ali somente da própria linhagem de Abraão, né? Então os judeus eles se recusaram a perceber tudo isso, a falha que eles estavam cometendo. Então muitas vezes nós vemos isso acontecer na vida de muitos cristãos também, né, que acabam agindo de forma, digamos assim, mais religiosa, né, com esse mesmo comportamento ali dos judeus naquele momento, né, muitas vezes vão regularmente à igreja, né, são batizadas, participam da própria ceia do Senhor, mas de forma apenas rotineira, superficial, de forma, enfim, religiosa, né, mas eles não estão de fato conhecendo o verdadeiro Deus, né? Então que nós possamos também cuidar para que nós não caiamos neste mesmo erro, nessa mesma rotina, né? Nessa mesma superficialidade que os próprios judeus ali então estavam demonstrando, né? Então o fato de nós participarmos de uma boa igreja, sermos procedentes de uma família cristã, né? Não prova que nós estamos no caminho da salvação, que nós temos a salvação garantida, né? Assim como imaginavam ali aqueles judeus naquele momento, né? Então que nós possamos então buscar e desfrutar da verdadeira fé viva, né? Conhecer pessoalmente a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Então, no segundo lugar, então nós vemos aqui Cristo também ali replicando aos judeus ali no verso 42, né? Quando ele diz que se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, né? Ou seja, de fato se eles conhecessem a Deus, eles conheceriam a Cristo também, amariam a Cristo também naquele momento, né? Porque Cristo, como ele mesmo fala ali, né? Ele veio de Deus e ali estava, né? Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, né? Então, aqui os judeus então não conseguiam ver, não conseguiam entender que Cristo era o verdadeiro Deus. Eles estavam ali então completamente cegos, né? Não conseguiam perceber tudo aquilo, né? Então nós podemos então tirar então dessa lição desse texto, né? Que se alguém então não ama a Cristo realmente, né? Também não pode pertencer à família de Deus, ou de fato não pertence à família de Deus, né? Então aqui
É o que Cristo ali nos ensina, né? E por fim, Cristo então mostra a realidade da atuação de Satanás, do diabo, ali, como ele mesmo diz, nas nossas vidas, né? Como ele pode então é, tomar espaço, como ele pode tomar a frente, né? Como ele pode nos desviar a atenção do verdadeiro Deus, né? Quando Cristo ali diz no verso 44, né? Falando dos judeus ali, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Então ali Cristo enfatiza que aqueles judeus ali naquele momento eles não estavam seguindo a Deus, por mais que eles imaginassem que eles estivessem seguindo, né? Mas eles estavam sendo guiados pelo próprio diabo, né? Então muitos cristãos novamente também são levados então cativos, são enganados por Satanás, né? E acabam seguindo eles, né? Acabam seguindo Satanás, né? Eles acabam seguindo Satanás, né? Então, isso independe tanto da condição social, da condição econômica, sejam eles pobres, sejam eles mais cultos ou menos cultos, ou mais letrados ou menos letrados, né? Todos podem ser falsamente guiados pelo próprio diabo, né? Então, era o que Cristo estava dizendo ali para os judeus naquele momento, né? Que eles estavam, então, sendo completamente desviados, eles estavam sendo cegos pelo próprio diabo, né? Então, e daí é o que Cristo diz no final, então, no verso 47, né? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, né? Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, eles estavam completamente no caminho contrário, né? Então, que nós possamos orar nesse sentido também, buscar o próprio Deus, orar para que nós não caiamos no mesmo erro também, ou como nos é dito lá em Tiago 4,7, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, que nós continuemos orando por isso. Amém?